Fala nação, tudo na paz? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo muito interessante do canal João Guilherme falando sobre o começo do ano do Flamengo. Bora pro vídeo. Porém, o começo do Flamengo realmente ele decepciona. Decepciona. Se esperava muito mais do Flamengo, inclusive no jogo de hoje contra o Corinthians. Porque o Flamengo é melhor do que o Corinthians. O Flamengo tem um time muito superior ao Corinthians. Então, o Flamengo, mesmo no início de temporada, o Corinthians também está, o Corinthians também já estava jogando, o Corinthians também teve poucos dias de férias, o Corinthians também jogou a final da Copa do Brasil lá no final de dezembro, até além do Mundial, né, porque o Flamengo jogou a final do Mundial dia 17, o Corinthians jogou a final da Copa do Brasil dia 21, teve férias menores que o time do Flamengo, o Corinthians também passou por essas dificuldades. Mas o Corinthians hoje mostrou um empenho, uma aplicação maior, uma preparação melhor. O Flamengo realmente decepcionou muito hoje. Aliás, gente, o Flamengo esse ano, com a equipe profissional, ele realizou 4 jogos contra o Vasco, ganhou por 1-0, perdeu para o Fluminense 2-1, perdeu para o São Paulo 2-0 e perdeu para o Corinthians 2-0. O Flamengo só fez um bom jogo, que foi contra o Vasco da Gama. Exatamente o primeiro jogo da temporada, com os profissionais. Tirando isso, o Flamengo jogou mal as 3 partidas. Não jogou bem. E hoje, contra o Corinthians, o time mostrou, além de uma falta ainda adequada da preparação física, o Flamengo não está no ponto fisicamente. As escolhas do Felipe Luiz hoje para o time foram escolhas ruins, né? Eu acho. Porque ficou claro no jogo contra o São Paulo que o Jorginho e o Arrascaeta ainda não estão no melhor da sua forma. Ainda não estão preparados. São jogadores que já necessitam de uma preparação mais específica. Eles ainda não estão no melhor da sua forma e isso ficou claro contra o São Paulo. Aí o Felipe hoje vem e coloca o meio-campo clássico do Flamengo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, mas com os dois ainda visivelmente fora da sua melhor condição. E isso teve uma influência no jogo. Por quê? Porque o Felipe tirou o melhor jogador do Flamengo nos jogos anteriores, que foi o Everton Araújo, que mostrou que está melhor fisicamente, fez boas partidas, com grande capacidade de marcação. Então a saída do Everton Araújo do meio-campo hoje, por incrível que pareça, né? Que nós estamos falando de Jorginho, Arrascaeta, jogadores fora de série. Mas hoje, neste momento da temporada, o Everton Araújo ele não pode sair do time. Na minha opinião. Essa é a minha opinião. E o Felipe optou por tirar o Everton Araújo, né? Outra coisa, além do Everton Araújo, o outro cara que se destacou nesse início de ano nos jogos do Flamengo foi o Cebolinha. Cebolinha esteve bem nas vezes que ele entrou e participou. E o Felipe não colocou o Cebolinha de início no jogo de hoje. Então eu acho que essas escolhas do Felipe, tirando o Everton Araújo e não dando a titularidade para o Cebolinha de início, isso aí também acabou, na prática, né, atrapalhando o Flamengo no jogo. Porque o Flamengo ficou com seu meio-campo muito clássico, muito técnico, mas ainda num ritmo abaixo. E o Corinthians veio com muita força, com muita determinação,
com muita gana, com muita vontade, ganhou a batalha no meio-campo. O André fez uma boa partida, o Breno Bidon de novo, né? Embora tenha feito lá umas cenas e tal, parecia que no lance do Carrascal ele tinha fraturado o maxilar, né? Não, mas ele realmente levou um toque lá do Carrascal, mas ficou lá no gramado, fazendo uma cera, tudo bem, isso aí faz parte do jogo. Mas ele é um bom jogador, o Yuri Alberto é um bom jogador, o Memphis Depay dispensa comentários, mas o Flamengo é um time melhor. O Flamengo tem Pulgar, tem Jorginho, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Carrascal, mas só a qualidade e o nome, só isso não basta. O Flamengo hoje, ele até levar o primeiro gol, ele estava até fazendo uma partida interessante, digamos assim. Estava começando a controlar o jogo, mas aí leva o gol e aí desandou completamente, né? E outro ponto que influenciou diretamente na partida foi a expulsão do Carrascal. Eu não vou questionar a expulsão do Carrascal, porque a imagem é clara. Ele realmente toca no rosto do Breno Bidon. Ele toca. Então, ele poderia ser expulso. Não interessa se é um toque fraco, se é um toque forte, ele faz o movimento e atinge o rosto do Breno Bidon. O que eu questiono foi o que aconteceu e o Felipe Luiz falou isso na coletiva. Eu nunca vi realmente um caso como esse. Terminou o primeiro tempo, o lance do Carrascal com o Bidon aconteceu quando o árbitro estava encerrando o primeiro tempo, ele não viu, e aí o pessoal do VAR avisou para ele, teve um problema ali no meio campo, o Bidon caiu, o Carrascal atingiu ele e tal, aquela coisa toda. O pessoal do VAR olhou, o árbitro em campo, o Rafael Klein, e ali o Arrascaeta perto dele, o Gustavo Henrique, aquela coisa toda, os jogadores fazendo aquela pressão que a gente sabe. E aí o que o pessoal do VAR falou para ele? Não teve nada, tá tudo certo. Beleza, tá tudo certo, ok, vai seguir. O Flamengo vai para o vestiário assim como o Corinthians. Tá tudo certo, não teve problema. O que o Felipe Luiz pensou? Vou manter o Carrascal no jogo, 11 contra 11, vamos fazer o nosso plano para tentar empatar e virar o jogo. Só que aí acontece o fato que eu confesso que nunca vi. E que os comentaristas de arbitragem estão dizendo aí que não tem nada que infrinja a regra. Ele poderia fazer aquilo, só que o procedimento não é usual e não foi correto. Se ele tomou uma decisão antes, 15 minutos depois ele volta e muda a decisão, ou seja, nesse intervalo aí de 20, 22 minutos entre uma decisão e outra, com certeza aconteceu pressão, teve, né, esse intervalo foi agitado porque o WhatsApp dele tocou bastante, porque ele volta e vai olhar no VAR. Né? Ou seja, aquela primeira decisão que tinha sido tomada, tá tudo bem, ela foi mudada. E por que ela foi mudada no intervalo do jogo? Aí é que está o questionamento. Houve claramente uma pressão, uma interferência em cima do árbitro, porque senão ele teria mantido a decisão que ele tomou no campo de jogo, né? O Carrascal, realmente, ele foi imprudente, ele atinge o rosto do Breno Bidon e poderia ter sido expulso. Mas o que intriga é isso. O árbitro, num primeiro momento no campo, fala que não aconteceu nada, tudo bem, vamos para o vestiário. E na volta ele, vou ali no VAR olhar o lance. E aí decide expulsar. E isso influenciou no jogo, sem dúvida, porque aí o Flamengo fica com 1 a menos, já perdendo por 1-0, e o caminho do Corinthians para o título e para a vitória ficou mais consolidado, até porque o Flamengo não fez um bom jogo.
Isso nós temos que falar claramente aqui. O Flamengo não fez uma boa partida e todo mundo sabe disso. Então, agora, pensando na frente, olhando para o futuro, né? O Flamengo está iniciando a temporada. O Flamengo tem quarta-feira um jogo com o Internacional no Maracanã, que é pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do Brasileirão em casa, em que o Flamengo tem que vencer, porque ele perdeu na primeira rodada para o São Paulo fora de casa e ele tem que recuperar os pontos em casa. Mas ele já chega com essa pressão. É a primeira vez desde 2023 que o Flamengo não vence 3 jogos seguidos. É a primeira vez no comando do Felipe Luiz que o Flamengo tem essa sequência de derrotas. Desde março de 2023, aliás, perdão, abril de 2023, quando perdeu para o Alcas no Equador, foi goleado pelo Fluminense na final do Carioca 4-1 e perdeu para o Maringá por 2-0 na Copa do Brasil, desde abril de 2023 que o Flamengo não perdia 3 jogos seguidos e atingiu essa marca no início do ano de 2026. Derrotas para Fluminense, São Paulo e Corinthians com a derrota na decisão da Supercopa do Brasil. E é óbvio que isso aí gera um desconforto, gera uma turbulência. A torcida do Flamengo, ela está acostumada a ganhar, ela quer cada vez mais vencer. O Flamengo hoje tem uma condição excepcional, tem uma estrutura top. Acaba de trazer um jogador por uma quantia milionária, o Paquetá, que hoje esteve em campo, e a gente vai falar sobre ele já já também. Então a cobrança, que sempre foi muito grande no Flamengo, ela está cada vez maior, né? Então começar o ano perdendo 3 jogos, a galera não quer saber de pré-temporada, não quer saber de nada, inclusive o Felipe falou isso hoje. O Felipe falou, não tem mais esse papo de pré-temporada, a pré-temporada acabou. Agora nós temos que seguir, reagir e procurar melhorar. E é o que o Flamengo vai ter que fazer. Começando quarta-feira contra o Internacional. Depois tem um jogo pelo Campeonato Carioca que ganha uma importância maior, porque o Flamengo é a chance do Flamengo ser campeão, mas ele tem que se classificar vencendo o Sampaio Corrêa e torcer para que os seus adversários do grupo, pelo menos um deles, não vença o jogo, e aí o Flamengo entraria. O Flamengo tem uma boa chance de classificação. Depois tem a sequência do Campeonato Brasileiro, vai jogar com Vitória lá em Salvador. E aí vem o jogo da Recopa Sul-Americana. Em fevereiro agora, o Flamengo tem a chance de conquistar um título internacional, que é a Recopa Sul-Americana contra o Lanús. É o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores da América. Primeiro jogo, dia 19 de fevereiro, lá em Lanús, na Argentina, e dia 26 a volta no Maracanã. Então o Flamengo tem muita coisa pela frente. Felipe Luiz vive o seu pior momento como treinador do Flamengo, porque ele sempre teve contestações nesse meio tempo, nesse período, mas agora ele vive o pior momento porque ele atingiu o ápice, ele ganhou o Tetra da Libertadores, ele ganhou o Enia brasileiro, ele quase foi campeão do mundo, perdeu nos pênaltis para o PSG, e o começo da temporada seguinte é muito decepcionante até o momento. O Flamengo está muito abaixo do que nós imaginávamos, mesmo para um time que está treinando há pouco tempo. Agora, as derrotas, claro que ninguém gosta de perder, mas as derrotas têm um lado positivo. As derrotas trazem lições, ensinamentos. E essas derrotas no início do ano, se elas forem aprendidas com as lições, elas podem fazer com que o Flamengo tenha um ano, de novo, muito marcante, muito importante. O Flamengo terá a Recopa Sul-Americana para disputar agora. Se classificar no Carioca, tem a chance de ser campeão carioca, seria tricampeão carioca. E no segundo semestre, as competições pesadas, que são Copa do Brasil, Brasileiro
e Libertadores, onde elas são efetivamente decididas. É isso aí, galera. É isso aí. Eu gosto muito de ouvir o João Guilherme. Pra mim ele é um cara muito inteligente, muito sábio nas palavras. E eu gostaria de comentar algumas coisas aqui que ele falou, né? Que ele expôs o pensamento dele. E a primeira é sobre o time ser superior. De fato, o time do Flamengo é superior no elenco, mas, gente, não adianta, cara. Não adianta. Ninguém ganha por nome. Não adianta. Ninguém ganha por nome. Se não entrar com vontade de jogar, com vontade de ganhar, não tem como. É verdade que ele falou. Todo time que enfrenta o Flamengo enfrenta com muito mais vontade. Com muito mais vontade. Pela situação que o Flamengo está hoje, tetra da Libertadores, acabou de ser campeão mais uma vez do Brasileirão, 9 títulos do Brasileirão. Pô, é o time a ser batido. Então toda vez que vem um time e enfrenta o Flamengo, eles jogam com muita vontade. Com muita vontade. Cabe o Flamengo fazer o quê? Um bom futebol, um bom jogo e não deixar que esses times superem o Flamengo na vontade de ganhar. Infelizmente, nesses últimos 3 jogos não conseguiu fazer isso. Cebolinha, cara, pra mim o Cebolinha... Eu queria muito que o Cebolinha começasse, cara, jogando como titular. Porque o Felipe Luiz quase não dá essa oportunidade. No ano passado, deu algumas oportunidades, mas só que esse ano... Tomara que ele enxergue um pouquinho mais o Cebolinha, porque o Cebolinha é um bom jogador. E ele tá pedindo espaço. Vamos ver se o Cebolinha joga mais, né, esse ano aí, pra trazer um pouquinho de alegria pra gente. Sobre a expulsão. Cara, não vou questionar a expulsão. A mesma coisa que o João Guilherme falou. Beleza, não vou questionar. Vou questionar o método. O método que foi 15 minutos depois, lá, viu isso, viu aquilo, foi pressionado, expulsou. Tem que pressionar, sabe o quê? O jogador, irmão. Cara, é brincadeira. Um profissional da área, ele simplesmente larga o cotovelo e acerta o rosto do jogador. Beleza, foi fraco. Mas meu camarada não dá. Não dá, irmão. Pô, ele tem que ter essa maldade, ele tem que ter essa maturidade. Cheio de câmera no campo, final do jogo, finalzinho, o juiz já tinha acho que até apitado, cara. O cara simplesmente vira a mão e acerta o rosto do jogador. Fez uma cena, não tá errado, irmão. Tá certo mesmo, todo jogador faz isso, pô. Se ninguém fizesse, beleza, mas todo mundo faz isso. O jogador do Flamengo faz isso, pô. Vai levar uma mão na cara, não vai se jogar? Vai se jogar, todo mundo faz isso, pô. Aí, ó, mais uma vez, uma expulsão prejudicando a gente num jogo importante. Num jogo importante, uma expulsão dessa boba, infantil. Tem que questionar o jogador. Pô, meu camarada, você não sabe que isso aí não pode fazer? Pô, tá de brincadeira, né, meu camarada? Tá de brincadeira. E agora aí, ó, mais uma derrota e essa valendo um título. Perdemos. Aí vai falar sobre os lances. Olha só, já é o 3º jogo que o Flamengo perde chances incríveis que poderia ter mudado o rumo do jogo. 3ª vez. Primeira vez, Samuel Lino. Debaixo da trave, irmão. O maluco não conseguiu colocar o pé pra fazer o gol em cima do Fluminense. Que a gente sairia na frente. Depois, contra o São Paulo, Carrascal. O Carrascal saiu de cara com o goleiro e chutou errado. Chutou mal pra caramba. Olha só, a gente poderia ter saído na frente. E agora, uma chance que o Paquetá, irmão, tava com tanta vontade de ver o Paquetá jogando, irmão. Tanta vontade. Imagina se ele já chega fazendo gol. Pô, perdeu uma chance incrível. Incrível, meu Deus. Incrível, incrível, incrível. Não pode perder essas chances, cara. Não dá pra perder essas chances. Pô, agora fez falta. Beleza. Não adianta chorar pelo leite derramado. Agora é juntar os cacos e tentar alguma coisa aí no Brasileirão, né? Voltar a jogar bem. Consequentemente, conquistar agora as vitórias aí. E pra ver se a gente consegue entrosar, né? Entrosar porque o time tá precisando. O time não tá bem.
O time precisa urgentemente melhorar. Também tem um vídeo com alguns jogadores comentando sobre o jogo do Corinthians. Vou colocar aqui pra gente dar uma olhada. Sinceramente, não posso falar um gol desse, eu entendo a minha responsabilidade. Fiz o que pude para estar aqui, fiz o que pude para estar nessa decisão, mas só o início que eu posso prometer é trabalhar muito, encontrar o meu melhor nível físico novamente, porque ainda esse mês a gente tem uma final e eu pretendo ajudar o Flamengo a conquistar esse título. Paquetá. Mas de qualquer maneira, como é que foi a sensação de voltar a entrar em campo, passar por todo o processo, ir pro vestiário com seus companheiros, vir pro jogo, aquecer, ir ali pro banco, ter contato com a torcida? A gente viu que você estava orando por muito tempo ali quando vocês entraram para aquecer. Foi algo que você esperou muito e gerou muita expectativa em você nas últimas semanas. Como é que foi viver isso, apesar do resultado não ter sido esperado? Foi especial, sem dúvida. Como você mesmo disse, eu orei muito por esse momento, para estar aqui, para estar vestindo essa camisa. E infelizmente não foi da maneira que eu esperava, que eu gostaria, mas é sempre gratificante estar de volta à minha casa. Eu vou trabalhar bastante, vou dar o meu melhor, tenho certeza que a gente vai conquistar ainda título esse ano. E aquela bola no fim ali? Cara, eu estava ansioso para fazer o gol, não tem desculpa, eu tenho que fazer o gol. Escolhi um gesto que não era o melhor ali no momento, acabei errando e trabalhar muito para poder, na próxima oportunidade, eu colocar a bola para dentro. Como é que foi a conversa ali depois no vestiário, Felipe Luiz, jogadores? Cara, acho que o time fez um grande jogo, apesar de ter tido um jogador expulso, e a gente correu bastante, acreditou até o final, mesmo com a menos, a gente foi atrás das chances. E no final realmente tivemos a chance, mas, cara, eu tenho orgulho de estar fazendo parte desse time, eles são jogadores de alto nível, conquistaram tudo que conquistaram, então eu espero poder dar o meu melhor também para estar ajudando todos eles a fazer o Flamengo vencedor novamente. Desculpa, agora na saída ali no campo, o Memphis até falou sobre a sua contratação, falou sobre o valor que foi investido na sua contratação. Você tem essa responsabilidade, esse sentimento de responsabilidade, não só porque você voltou para sua casa, mas também de honrar tudo que vem sendo feito para ter você de volta? Claro, com certeza. Eu sei da responsabilidade que todo o investimento que o Flamengo fez, mas isso não é um peso para mim, porque, como você disse, eu estou em casa. A minha responsabilidade é isso. Quando eu tiver chance de fazer gol, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar concentrado para fazer o gol. Lucas, o Ancelotti estava aí. Vocês já conversaram sobre a sua volta ao Brasil? Não tivemos conversa sobre isso. Acho que eu tenho que pensar no Flamengo, fazer o meu melhor aqui. Se eu tiver que estar na seleção, vai ser pelo que eu faço aqui no Flamengo. Lucas. Perdão. Pode, vai. A gente sabe que é um início de ano ainda, né? Praticamente uma pré-temporada, mas são 3 derrotas seguidas do Flamengo e o torcedor, obviamente, fica frustrado por não conquistar esse título. Tem todo o componente do jogo, né? De ser início de ano, a expulsão que ainda está sendo debatida, a forma, né? Como foi conduzida. Queria a tua leitura, né? Do que se passou aqui hoje. E a gente também fica muito frustrado como os torcedores, porque a gente, obviamente, trabalha muito e quer ganhar, né? Para dar alegria para todo mundo. Então, obviamente, essa frustração, a gente também sente ela. E agora, o mais importante é baixar a cabeça e trabalhar muito. Essa é a mensagem que a gente vai, com certeza, trabalhar ainda mais para poder voltar à vitória. Você acha que o fato do planejamento ter mudado, vocês terem voltado a jogar um pouco mais cedo, também terem se apresentado um pouco depois, por conta do ano passado mesmo ter sido muito agitado e movimentado, você acha que isso atrapalha o desempenho de vocês em relação à condição física, questão de recuperação mesmo, né? E falar também sobre a arbitragem, a gente viu vocês falando bastante em relação a algumas atuações, não só sobre o lance do Carrascal, mas sobre algumas decisões do árbitro em campo. Não, obviamente eu acredito que tem um certo impacto sim sobre a questão da pré-temporada ter sido mais curta, acaba influenciando, mas isso não pode também ser uma desculpa. Tem algo que a gente tem muita coisa que a gente tem que melhorar, temos que olhar para isso e analisar com calma e melhorar esses aspectos, né? Essa é a realidade. E a realidade é que a gente perdeu 3 jogos, estamos bem chateados. E a gente quer voltar a ganhar e pensar jogo após jogo e ganhar, é isso que a gente quer. E sobre a arbitragem, eu acredito que essas perguntas teriam que ser feitas para eles. Para eles aqui e pergunta para eles, entendeu? Mas não a gente está dando opinião, a gente tem que entrar em campo e jogar bola.
Eu aprendi com o meu erro de querer me meter nisso e tomar um cartão. Então, sobre a arbitragem eu não vou falar mais. Acredito que vocês deveriam cobrar isso, de poder perguntar para eles e eles darem explicação, porque as decisões são deles e não nossas. Então, a nossa opinião conta teoricamente pouco, porque quem tem que vir explicar são eles, não nós. Né, que eu acho que no fim o Flamengo ainda paga, entre aspas, pelo fim de ano muito intenso que teve, mas queria que você falasse pra gente, né, como ficou o grupo depois dessa primeira disputa de título. O Flamengo sofreu ali a segunda etapa com 1 a menos, a expulsão do Carrascal. Como é que foi o papo depois do fim dessa partida? Lo que aconteceu de perder, no, obviamente ficamos abalados, mas nada más de eso. Tengo total confianza en ese grupo, en ese entrenador. Estamos haciendo una mini pretemporada ainda, treinando y jugando. Estamos tentando dar un uso mejor, mas os tempos obviamente que pegaram pouco mais curto que anos anteriores, mas isso não é desculpa tampouco. A gente também está tentando fazer o melhor fora do campo, cuidando-se para esse jogo que vão ser muito intensos daqui para frente. O Felipe falou agora na coletiva que nunca viu na vida o VAR voltar no segundo tempo para revisar um lance do primeiro, enfim. Queria que você falasse um pouco melhor, porque você ficou ali muito tempo como capitão, né, com o árbitro esperando ao fim do primeiro tempo. O que foi passado para vocês? Como que vocês perceberam isso dentro de campo? Sim, o árbitro falou para mim quando acabou o primeiro tempo que não tinha encontrado nenhuma imagem que era para expulsar o jogador. E aí quando voltamos para o segundo tempo não sei o que aconteceu, que parece que continuamos procurando alguma coisa e achar se a gente tem que se preocupar por nós, por nosso grupo, temos que continuar evoluindo com certeza, porque esse é o começo do ano e a expectativa nossa é tentar brigar por todos os títulos. Como vocês lidaram com essa expulsão aí no segundo tempo, né? Depois de ter voltado para o jogo achando que iam jogar com 11 e acabaram ficando com 10? Não, obviamente, além do lance, que não é muito explícito para falar, mas eu acho que atrapalha um pouco no que foi o planejamento do segundo tempo, porque a gente planejou um segundo tempo com nossos jogadores e saindo do campo a gente se encontra com essa surpresa que o VAR achou uma imagem tendo 15 minutos, mas acontece. Se o outro dia o VAR quizás se tomava 15 minutos para achar o lance do Arrascaeta era pênalti, mas hoje se tomaram 15 minutos com calma para achar uma câmara que dá para um contato, mas que não é um contato quizás muito forte. Mas isso aí, obviamente, atrapalha um pouco no planejamento do segundo tempo, e mais além disso a gente fez um grande segundo tempo, tivemos chance para conseguir o empate, mas acontece que só um time ganha uma final e aconteceu com outro time. De fato. Da expulsão, o que realmente atrapalhou foi isso. O time vai para o intervalo, o treinador passa todas as orientações, tudo o que ele quer para o time, como ele quer que o time jogue, todas as modificações, e aí acontece isso daí. Ó, vou expulsar o seu jogador aqui, porque antes do primeiro tempo acabar, ou depois que o primeiro tempo acabou, ele fez isso. Foi lá, revisou, não teve nada, e depois de um tempão, ó, achamos alguma coisa aqui. Realmente é meio complicado isso daí. Dessa forma, eu até entendo. Realmente acaba atrapalhando mesmo. Bem, eu vou ficando por aqui, galera. Quem puder aí curtir, comentar, compartilhar, vai estar ajudando muita gente, muito mesmo no nosso canal, tá bom? Pra gente estar sempre trazendo vídeos bastante interessantes sobre o nosso querido e amado Mengão. Infelizmente, no começo de ano, um pouco não, muito ruim mesmo. Mas vamos juntar os cacos aí, vamos melhorar, e se Deus quiser, o nosso Mengão vai encontrar novamente, vai reencontrar, né, o caminho das vitórias, e seremos campeões de tudo aí nesse ano, se Deus quiser. Tudo que vem pela frente, né? Beleza? Valeu, forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!